O livro de 1 Samuel nos apresenta um momento de transição dramática na história de Israel. O povo, que antes era guiado por juízes e profetas, agora tem o seu primeiro rei, Saul. Nos capítulos que veremos hoje, acompanharemos tanto os seus triunfos quanto as suas falhas, que o levaram a perder o favor de Deus. Mas em meio a essa queda, surge um novo protagonista, Davi. Jovem, corajoso e cheio de fé, ele enfrentará gigantes e conquistará corações, tornando-se o escolhido de Deus para conduzir Israel. Prepare-se para uma narrativa cheia de batalhas, desafios, coragem e fé, onde a desobediência traz ruína, mas a confiança em Deus traz vitória. Logo no início de seu reinado, Saul enfrentou uma crise decisiva. Naás, rei dos Amonitas, cercou a cidade de Jabes-Gileade e ameaçou arrancar o olho direito de todos os homens como condição para a rendição. O povo entrou em desespero, mas quando Saul soube da ameaça, o Espírito de Deus se apoderou dele e despertou uma coragem irresistível. Saul convocou Israel às armas e liderou um exército unido. Em um ataque surpresa pela manhã, os israelitas derrotaram os amonitas de forma esmagadora. O povo reconheceu Saul como verdadeiro rei, e Samuel renovou a coroação em Gilgal, celebrando a vitória com sacrifícios a Deus. Samuel, já idoso, reuniu todo o povo e fez um discurso emocionante. Ele lembrou que nunca tinha tomado nada injustamente deles e pediu que apontassem qualquer falha em sua liderança. Ninguém pôde acusá-lo de corrupção ou injustiça. Ele então relembrou a história de Israel, como Deus sempre resgatara o povo de suas opressões quando clamavam a ele, mas advertiu que, agora que tinham pedido um rei, deveriam ser ainda mais obedientes ao Senhor. Como sinal, Deus enviou trovões e chuva em plena colheita, provando que seu poder estava sobre Israel. Saul travou guerra contra os filisteus, e o povo temia por estar em desvantagem. Samuel havia dito para Saul esperar 7 dias até sua chegada. Mas quando viu o povo dispersando e o inimigo se aproximando, Saul ofereceu o sacrifício sem esperar pelo profeta. Assim que terminou, Samuel chegou e o repreendeu severamente. Esse ato de desobediência custou caro a Saul. Samuel declarou que seu reino não permaneceria para sempre, pois Deus já havia escolhido um homem segundo o seu coração para governar Israel. Enquanto Saul hesitava diante do poderio filisteu, seu filho Jonatas tomou a iniciativa. Ele e seu escudeiro subiram sozinhos até a guarnição inimiga, confiando que Deus lhes daria a vitória. De forma impressionante, derrotaram cerca de 20 homens, e o terror espalhou-se entre os filisteus. O exército inimigo entrou em confusão, e Israel, fortalecido pela fé de Jonatas, atacou com coragem. No entanto, Saul, em sua pressa, fez o povo jurar não comer até a noite, enfraquecendo-os. Jonatas, que não ouvira o juramento, provou mel e recuperou suas forças, mostrando o contraste entre sua fé viva e a insensatez do pai.
Deus ordenou a Saul que destruísse completamente os amalequitas, inimigos antigos de Israel. Mas Saul poupou o rei Agag e o melhor do rebanho, justificando que seria para oferecer sacrifícios. Samuel confrontou Saul, mostrando que a obediência é mais importante que qualquer oferta. Diante da desobediência, Samuel anunciou a rejeição definitiva de Saul como rei. Ele mesmo matou Agag diante do Senhor. Esse foi um dos momentos mais tristes da história de Saul. Um homem escolhido por Deus, mas rejeitado por sua desobediência. Deus enviou Samuel a Belém, a casa de Jessé, para ungir um novo rei. Entre os filhos apresentados, nenhum parecia adequado, até que chamaram o menor, Davi, que cuidava das ovelhas. Deus mostrou que ele não olha para a aparência, mas para o coração. Samuel ungiu Davi, e o Espírito do Senhor veio sobre ele poderosamente. Enquanto isso, Saul era atormentado por um espírito maligno, e seus servos sugeriram que alguém tocasse harpa para acalmá-lo. Davi foi chamado, e sem que Saul soubesse, o futuro rei passou a servi-lo. Os filisteus desafiaram Israel com seu campeão, Golias, um guerreiro gigante. Todos estavam aterrorizados, inclusive Saul. Mas Davi, indignado com a afronta ao Deus vivo, ofereceu-se para lutar. Rejeitando a armadura do rei, foi com sua funda e 5 pedras. Com fé e coragem, Davi atingiu o gigante na testa, derrubando-o e decapitando-o com sua própria espada. O povo de Israel perseguiu os filisteus em vitória. Esse episódio se tornou símbolo da confiança em Deus diante dos maiores desafios. Após a vitória, Davi foi recebido como herói. Saul inicialmente o manteve em sua casa, mas a inveja começou a crescer quando as mulheres cantavam que Davi matou 10.000, enquanto Saul apenas 1.000. No entanto, Jonatas, filho de Saul, desenvolveu uma amizade profunda e leal com Davi, selando um pacto de amor e fidelidade. Enquanto Saul planejava contra Davi, Jonatas se tornou seu maior aliado, mostrando a beleza de uma amizade verdadeira, mesmo em tempos de perigo. A inveja de Saul se transformou em ódio. Ele tentou matar Davi em diversas ocasiões, mas Mical, sua filha e esposa de Davi, o ajudou a escapar. Jonatas mais uma vez intercedeu por ele, mas o coração de Saul já estava endurecido. Davi fugiu para Samuel, em Ramá, e Saul enviou mensageiros para prendê-lo. Porém, o Espírito de Deus os tomou, e em vez de prenderem Davi, começaram a profetizar. O próprio Saul foi até lá e acabou também profetizando, humilhado diante de todos. Davi procurou Jonatas para confirmar o ódio de Saul. Jonatas, mesmo dividido entre o pai e o amigo, fez um plano para revelar as intenções de Saul. Durante uma festa, Saul percebeu a ausência de Davi e sua ira explodiu, até contra seu próprio filho. Jonatas, triste e indignado, confirmou a Davi que sua vida estava em risco. Eles se despediram em lágrimas.
renovando o pacto de amizade e fidelidade diante do Senhor. Foi um momento de dor, mas também de profunda lealdade. Os capítulos 11 a 20 de 1 Samuel nos mostram que a obediência a Deus é o que realmente sustenta a vida de um líder. Saul, que começou sua jornada cheio de promessas, perdeu-se em meio à desobediência e ao orgulho. Em contraste, Davi surge como exemplo de fé e confiança no Senhor, demonstrando que a vitória não depende da força humana, mas da presença de Deus. Essa parte da história nos desafia a refletir. Será que temos vivido mais como Saul, confiando em nós mesmos, ou como Davi, colocando toda a nossa esperança em Deus?